basicamente, o perfil do empreendedor brasileiro, do empresário brasileiro, ele é muito, mas muito baixo em algumas características. Em especial, a de estabelecimento de metas e de planejamento. Nós não somos preparados em sistema educacional, na família, na sociedade, para pensar o que fazer. A gente é educado para fazer. E esse fazejamento, se a gente pudesse dizer assim, ele atrapalha mais do que ajuda o processo. Claro que hoje a gente precisa de pessoas que façam, pessoas que sabem, mas que façam bem feito. Então a gente não foi educado para pensar em estabelecer uma meta, a planejar algumas ações de forma muito simples. Planejar é simples. O que é vendido para a gente às vezes é que planejar é uma coisa muito complexa, muito difícil, é muito papel. E isso tem mudado muito graças a esse período difícil que a gente passou aí da pandemia, que as coisas precisaram acontecer com mais agilidade, né? Essa coisa da tecnologia da informação, né? Da rapidez com que o digital entrou no mundo, avançou aí uns 15 anos do que poderia ter avançado para trás. Então isso mostrou e comprovou que planejamento é coisa simples e tem que ser rápido a coisa. A resposta tem que ser rápida. Por quê? Porque o mercado está mais rápido, o cliente está mais rápido, está mais exigente, ele tem muito mais informação, não é? Veja só, antigamente era praticamente impossível pensar na possibilidade de você fazer uma consulta por online. Hoje já existe regulamentação, inclusive já está no Brasil. Regulamentado, exato. Hoje você faz uma consulta com psicólogo, com psicanalista, com um médico especialista. Várias questões estão acontecendo online. Reuniões que não se pensava. O home office, né? Descobriu que o cara pode produzir, às vezes, muito mais e melhor em casa do que na própria empresa. Isso é questão de comportamento para você, né? Exatamente. Porque cria-se a ideia, às vezes até errônea, dizer, opa, servidor em casa, colaborador em casa, o cara não vai produzir. Eu não quero. E muitas vezes é o inverso, né? Já existem pesquisas que apontam em determinados setores que é uma produtividade maior a pessoa trabalhando em casa do que na empresa. Vou te dar um exemplo aqui. Pode ser um cara de São Paulo que ele levava 4 horas, 2 para ir, 2 para voltar para o trabalho. Ele já enfrenta aí um estresse natural. Não via o filho acordar, não almoçava, não tomava café, não ia para a escola com o filho. Veio a pandemia, ele ficou dentro de casa. O que aconteceu? Ele levava o filho para a escola quando começaram as aulas, ele acompanhava as aulas online quando eram online, ele conseguia tomar café com o filho, almoçar com o filho, jantar com o filho. E trabalhava em casa, de short e camiseta. A produtividade dele foi absurdamente boa. Quando começou a abrir um pouco mais para as pessoas voltarem ao trabalho, a empresa disse, não, fique lá. Imagine, só de transporte ele economizou 4 horas do dia dele, com menos estresse, com mais qualidade de vida, perto da família e aumentando a produtividade. Ou seja, a gente saiu do modelo mental, de um paradigma de que trabalhador é aquele que tem que ir para ali e pegar... Exato. Isso não existe mais, né? A gente vê as grandes empresas aí inovadoras como a Google, a Microsoft e outras, que o cara não tem negócio de bater ponto, não. O cara vai lá a hora que ele quiser, ele sai a hora que ele quiser, contanto que ele cumpra a meta do dia. Né? Você chegou lá, você tem que fazer isso? Tem. Quantas horas você tem? Você tem 8 horas do dia para fazer isso. Beleza. Que horas você fazer? A hora que você quiser. Contanto que você faça. Aí tem as salas de jogos para o cara ir para lá arejar a mente para poder melhorar a oxigenação do cérebro e voltar mais, né, produtivo. Então saiu daquele patamar que a gente foi educado há muitos anos atrás, que era aquela coisa rotineira, cansativa, enjoativa, que você chegava em casa com raiva do trabalho. Repetitiva. A pessoa chegava em casa com raiva do trabalho, com revoltado. É óbvio que não produziria bem no dia seguinte, obviamente, né? Bom, você que está chegando, nós estamos entrevistando Joselito Ribeiro, ele é educador, palestrante, consultor empresarial, está em Jacobina, né, desde ontem, nessa realização do seminário Empretec, e hoje ele vem aqui para a gente conversar sobre essas 10 características do empreendedor. Joselito, existe diferença entre empresário e empreendedor? É correto dar essas duas definições à mesma pessoa? Olha, o empresário, o cara é empreendedor. É assim mesmo? É assim mesmo, Geida. Existe uma diferença muito grande, inclusive. O empreendedor, ele tem um movimento, o comportamento dele é completamente diferente do empresário. O empresário é aquele cara que você diz, não, mas o cara é empresário, é bem sucedido, pode ser. Só que o empreendedor, ele é o cara que eu poderia clarificar ele assim como um cara inquieto. É aquele cara que não se contenta em simplesmente ter um negócio e ficar com aquilo ali. Ele se movimenta para ele expandir o negócio, ele é gerador de emprego,
Ele interfere positivamente na comunidade onde ele está inserido, ele está sempre mexendo com outras coisas diferentes do ramo de atividade dele, ele está sempre melhorando o produto e o serviço dele, ele é um cara planejado, é um cara que está sempre antenado com as tendências do mercado. O empresário mais tradicional, ele é aquele, por exemplo, o cara tem uma loja de roupas, aí ele vai ter a loja de roupa dele bem sucedida o resto da vida. Qual o mal que há nisso? Nenhum, não há mal nenhum. A diferença é que o empreendedor, ele gera, estimula o desenvolvimento econômico da região, porque ele provoca o concorrente de uma forma ou de outra, quando ele começa a expandir, melhorar o ambiente. Basta você ver o seguinte, você vai no comércio aí hoje, se um empresário mudar a fachada, o outro do lado se sente na obrigação de mudar, senão ele fica desatualizado. Ele tem que botar aquela fachada nova daquele produto chamado CM, né, e tal e tal. Então, todo mundo vai modificando através dessas pessoas. O cara vê uma oportunidade de negócio numa cidade vizinha, ele vai lá e interfere nesse negócio. Ele tem um negócio aqui de roupas, mas aí surge um negócio de alimentação, ele vai estudar o mercado primeiro e se ele for bom ele entra, porque ele não tem apego ao negócio. Ele não tem apego ao produto nem ao serviço, ele tem apego a empreender. O negócio dele é esse, é fazer negócio, gerar emprego, gerar renda. Se você chegar lá e dizer assim, olha, queria comprar esse negócio, ele te vende na hora. Ele não tem apego ao produto ou ao serviço. O que ele gosta é o processo de mexer, de empreender, de negociar. Então, essa diferença do empresário para o empreendedor é que os empreendedores, eles geram de verdade o desenvolvimento econômico. Se você olhar para um lado e para o outro, você vai ver isso. O empreendedor é irrequieto, né? E totalmente inquieto. Ele é um camarada que não pode ficar, ele não consegue ficar no escritório sentado trabalhando, não. Ele está sempre mexendo com alguma coisa. E o empresário, não, ele é mais conservador, ele tem mais medo de arriscar, ele é mais seguro nos investimentos. O empreendedor não, se ele jogou o negócio, errou, deu errado, ele vai lá e se recupera e vai-se embora, não tem esse negócio com ele, não. Ele é bem diferente. Mas não pode haver aí alguns que estão nos acompanhando nesse momento, Joselito, dizer assim, pô, o Joselito está dizendo que o empreendedor é aquela pessoa que está sempre na atitude vanguardista, né? Pioneira. Mas não corre o risco de errar mais e o empresário dizer assim, opa, eu tenho que ter cautela, eu tenho que ter parcimônia, tenho que ter cuidado para tomar determinadas atitudes. Será que eu, sendo empresário, não sendo um empreendedor, eu não estou sendo mais correto comigo e com a minha empresa? Não há quem possa contestar isso, não, José? E é real. O empreendedor, a maioria deles, se você leu qualquer biografia, você vai ver que os caras faliram, foram ao chão, pelo menos 3 vezes na história dele. Ela música é um exemplo, né? É isso, né? Então você vê. Para o foguete agora conseguir subir, os foguetes eram descartáveis. Sim. E ele consegue transformar com que os foguetes voltem, naquela história que foguete não tem ré, acabou. O dele porque tem. O dele volta, né? Ele tentou 3 vezes, já estava falido, na 4ª ele deu certo. Exatamente. Então os caras são assim. Eles não têm esse negócio, não. Eles sabem, ele tem um foco ali, ele vai até o negócio funcionar. Um exemplo clássico disso, um empresário conhecidíssimo, empreendedor conhecidíssimo no Brasil, é Silvio Santos. Silvio Santos conseguiu que uma empresa dele, um banco chamado Pan-Americano, que era dele, faliu há 6 anos atrás, 7 anos, sei lá. Faliu. Como é que o cara vai à falência com um banco no nosso país, né? Porque banco tem muito resultado financeiro. Mas ele faliu. E aí perguntaram para ele, ele disse, pois é, rapaz, não entende de banco, né? O que é que dá? Perdeu milhões. Em contrapartida, lançou uma rede de negócio de cosméticos que aí voltou à posição anterior. É esse movimento. Ele não se abala por ter falido, por ter errado, por ter falhado, por ter se arriscado e dado errado. Enquanto que o empresário, não. Ele fica traumatizado, ele não tem coragem de ir de novo, ele fica com medo que as pessoas vão falar dele. O empreendedor não está nem aí. Ele não se afeta nem com os aplausos e nem com as vaias. Ele é assim, ele está focado no resultado dele. Ele é motivado por realizar as coisas. Essa é a grande diferença. Joselito, o brasileiro tem perfil de empreendedor forte? Não, nós temos 2 motivações para empreender. Uma delas é por oportunidade. É aquele empreendedor que olha para as oportunidades, enxerga um problema e cria uma solução. O empreendedor, Geider, ele não parte do princípio da solução. Por exemplo, eu vou vender computador agora. Ele não. Ele primeiro identifica o que é que está faltando aqui na cidade. Está faltando uma loja de computador. Ele, a partir da dor ou a partir da necessidade do cliente, ele vai lá e cria uma solução. Não tem farmácia aqui, vou montar uma farmácia. Ele não parte do princípio de montar o negócio primeiro para poder vender, não. Ele parte do princípio seguinte, o que está faltando aqui? O que as pessoas estão reclamando que eu posso oferecer como solução?
Esse é o empreendedor que empreende por oportunidade. E a outra motivação é empreender por necessidade. O que aconteceu na pandemia? Muita gente perdeu emprego, muita gente fechou as empresas, muita gente ficou dentro de casa sem poder trabalhar e aí teve que empreender em alguma coisa para poder ganhar dinheiro para pagar suas contas. A gente tem no Brasil essas duas motivações. Só que essa foi forçada, né? Forçada, exatamente. Sempre a de necessidade é forçada. Aí o que acontece? A gente tem muito mais hoje empreendedor por necessidade do que por oportunidade. Então, essa parcela de oportunidade é uma parcela muito pequena da população mundial. Imagine que, no máximo, 5% da população mundial é empreendedor nato. E não tem a ver com o nível de escolaridade. Você aqui é fácil, a gente no interior a gente acha fácil uma pessoa. Você vê esse cara aí, ó. Esse cara aí mal sabe escrever o nome, não sabe quase nada, mas é um mais na empreendedorismo. É uma pessoa que, ó, transforma a realidade. É uma pessoa que gera emprego, renda, cria um patrimônio. E você, pô, como é que o cara faz isso? Porque isso tem a ver com comportamento. Não tem a ver com estudo, não tem a ver com nível de escolaridade. Não tem nenhuma escola que ensine você a empreender. Tem algumas tentativas aí, mas ainda muito incipientes, porque as próprias pessoas que estão conduzindo o processo não estão preparadas para isso. Né? Precisa ter uma mudança mais disruptiva, né? Uma coisa mais radical para inovar. E ainda não está preparado, o ambiente educacional não está preparado para isso. Né? Ele é preparado, eu diria assim, né? Desculpem aí as escolas, mas ele é preparado para preparar para o Enem, é preparado para o vestibular, só. A gente não é preparado para a vida, ninguém é preparado para empreender, ninguém é preparado para cuidar da educação financeira, ninguém é preparado para aprender a fazer uma horta, a cuidar dos afazeres domésticos, porque muita gente mora sozinho hoje, precisa saber como fazer algumas coisas. A gente é preparado só para uma teoria que entregam para a gente dizendo que aquilo é verdade. E quem disse que é? Baseado no quê? E hoje a gente já vê que tem coisas tudo não, mas muita coisa que foi vendida para a gente como sendo verdade não é. É questionável hoje. Por quê? Porque hoje a gente tem acesso à informação com mais facilidade, que é graças à internet, né?